pessoal, beleza? Agora vamos falar de um tópico que eu preferi deixar para a parte quando a gente fala de volume de controle. Quando a gente está falando de sistemas, já entra lá uma parte que tem uma variação temporal, certo? Ali eu não entro nesse detalhe de considerar problemas que têm variação temporal e fazer análises transientes. Eu acho que é mais interessante quando a gente faz essa análise quando tem volumes de controle, mas a mesma metodologia que a gente está aplicando aqui agora pode ser aplicada para problemas que têm uma análise transiente em sistemas fechados, tá? Não tem nenhum problema, mas eu acho mais negócio aplicar para problemas transientes em volumes de controle, por isso que a gente vai ver agora como é que faz a análise em regime transiente. O balanço de taxa de massa, na verdade, em regime transiente, é o balanço de taxa de massa mesmo que a gente conhece, é esse aqui, né? Se você quiser avaliar isso, integrar isso ao longo do tempo, que você vai ter? Você vai ter a quantidade de massa, esse termo que é somatório das massas, vazões mássicas saindo, você integra isso ao longo do tempo, você vai ter a quantidade de massa, não é mais a vazão mássica, a quantidade de massa mesmo, quilogramas ou libra massa, que saiu do volume de controle do tempo zero ao tempo t. Você está integrando isso aqui agora. E da mesma forma, você tem esse termo que é o primeiro aqui do lado direito da equação, vai ter a quantidade de massa entrando no volume de controle do tempo zero ao tempo t, certo? Massa é uma propriedade, então ela não depende do caminho, né? Ela depende só do valor inicial e final. Então essa integral aqui, ó, da quantidade de massa do volume de controle, ela simplesmente me dá a massa final do volume de controle no tempo t menos a massa no volume de controle no tempo zero. E isso é igual ao quê? Ao somatório da quantidade de massa, e aqui eu escrevi errado, perdão, tá? Tem esse pontinho, não tem ponto não. Esse ponto tem ponto que está fora. Tem ponto aqui não, nem ponto aqui também. É somatório de quantidade de massa que entrou e o somatório da massa menos o somatório da massa que saiu. Isso aqui é o que vale realmente para o balanço de massa. Se a gente quiser fazendo por algo que está variando a massa ao longo do tempo, a gente tem que considerar essa análise aqui, tá? Agora, o balanço de taxa de energia em regime permanente, ele também, a gente tem que se lembrar que a energia é variada como essa forma aqui, ó. A energia é uma propriedade. Então, se eu pego essa minha energia íntegra do tempo zero ao tempo t, essa derivada temporal aqui, ó, da energia no volume de controle. Pensando isso aqui agora, eu vou integrar ao longo de dt. Isso aqui vai me dar o quê? Energia no ponto final menos energia no ponto inicial. Da mesma forma que as minhas taxas de troca de calor, a gente já sabe que isso aqui, ó, o calor trocado no volume de controle, ele é definido dessa forma, né, de 0 até a t, desse diferencial, né? Esse diferencial, tem que falar aqui, de o diferencial de temperatura sumiu agora, beleza. 0 até t desse diferencial de temperatura aqui, diferencial de temperatura ao longo de dt, certo? E o trabalho também é a mesma coisa. Trabalho total realizado do tempo zero ao tempo t, simplesmente essa integral do meu trabalho ao longo de dt. Não tem nenhuma novidade nisso aí, a gente sabe que é só calcular, que eu posso até botar isso aqui, ó. São diferenciais, são integrais ao longo do tempo. Eu consigo saber, né, essa potência mecânica, se eu integro a potência mecânica realizada em um certo tempo, eu tenho o total de trabalho que foi gerado. Se eu entrego essa taxa de calor que foi trocada por um volume de controle de 0 a t, eu tenho todo o calor que foi trocado. Sobram uns termos, se eu desprezar os termos de energia cinética potencial, para dar uma facilitada na análise também, eu tenho que integrar agora, né, aquelas minhas vazões, as minhas vazões mássicas acompanhando os termos de entalpia, tanto na entrada e na saída. E aí que entra um pouco da sabedoria para você pensar um pouco o seu problema. Se você simplesmente avaliar essas integrais, às vezes pode ser algo mais complicado de fazer, né? Mas se você selecionar muito bem onde estão as suas fronteiras do seu volume de controle, pode ser que você obtenha uma entalpia que não varia ao longo do tempo. Ou seja, ou uma entalpia na entrada ou uma entalpia na saída. E essa sua solução se torna simplesmente isso aqui, ó. Sua integral se torna só essa. Você sabe qual é a vazão mássica que entrou, sua entalpia não mudou, você consegue avaliar isso facilmente. É um jeito de você sair um pouco dessa celeuma aí, dessas integrais. Por exemplo, eu gosto desse exemplo aqui, ó. Vou selecionar aqui um certo tanque que eu tenho, né? E aí eu vou colocar aqui uma saída, quer ver? Eu vou botar uma saída aqui assim, ó. Aqui vai ter uma certa válvula de estrangulamento, ele sai aqui para fora, tá? Se eu quero saber como que a minha energia está variando, né, dentro desse tanque aqui ao longo do tempo, quero entender como é que ele está variando, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, eu tenho às vezes uma mistura, né, líquido-vapor, então eu tenho uma certa quantidade aqui de líquido saturado, eu tenho uma outra quantidade aqui, por exemplo, de vapor saturado, por exemplo. Eu quero saber como é que está variando essa energia dentro desse tanque ao longo do tempo. Se eu seleciono no meu volume de controle para ser isso daqui, ó,
tudo bem, né? Eu posso fazer isso, mas às vezes é como eu posso estar aqui, por exemplo, aquecendo esse fluido. Eu posso estar aqui agora jogando calor aqui para dentro desse fluido, por exemplo. Eu estou querendo ver o que está acontecendo. Se eu quiser fazer essa análise, é, eu posso considerar que meu volume de controle é esse, aí que tá nesse caso, né? Só que alguns detalhes eu teria que mudar a minha consideração. Por exemplo, não necessariamente conforme eu for aquecendo esse fluido, a minha propriedade de entalpia aqui na saída vai ser constante. Ela pode mudar. Ela pode ter uma variação, justamente porque as propriedades da minha mistura ali dentro vão sendo alteradas. Agora, se eu tomo uma decisão um pouco mais sábia, de eu considerar, por exemplo, que o meu volume de controle, deixa eu botar aqui como tracejado, considero que o meu volume de controle é esse daqui, ó, englobando toda essa região, mas eu coloco ele aqui fora, ó, tá vendo onde está saindo ele fora? Sai depois da válvula. Se eu tomo essa decisão, por exemplo, para colocar o meu volume de controle ali, o que acontece? Nessa saída, o que está saindo ali praticamente à medida que esse conjunto vai sendo aquecido é só a quantidade de vapor saturado. Ou seja, eu vou aquecendo, o meu líquido vai se tornando todo vapor saturado e vai saindo ali só vapor saturado. Aqui eu vou ter uma mudança maior de propriedades, eu estou mais sujeito a ter essa mudança de propriedades, mas ali não, ali lá em cima, é, lá em cima eu tenho sempre praticamente a mesma propriedade, sempre a minha entalpia de saída ela acaba sendo praticamente constante. Ou seja, essa boa seleção de onde eu coloco o meu volume de controle, as fronteiras do meu volume de controle me ajudam a ter alguma propriedade que vai ser mais constante ao longo do tempo. Ou então avaliar essa propriedade, né, numa mudança de estado 1 para 2 e 0 até t, como que isso acontece de uma maneira mais fácil. Tá? Então, cabe muito, e esses problemas são muito bons para a gente estudar, como que a gente define volumes de controle sabiamente para ter uma saída boa para resolver o nosso problema. Mas basicamente é isso aí. A gente tem que pensar em meios de sair dessa integral aqui, ó. Mas a integral que define o nosso problema, ela é sempre essa, tá? A gente sempre vai ter que resolver esse probleminha aqui. Vai ter que encontrar as propriedades um tempo zero e um tempo final t, sabendo que tem um processo aí que a gente vai ter que analisar como que essa vazão ocorre carregando a entalpia. Esse é o tipo de análise que não tem como passar muita teoria. Tem que se fazer resolvendo exemplos mesmo, até pegar a manha de como é que se faz. Então, vou postar depois alguns exemplos de como se resolve esses problemas, vocês vejam aí também. A análise de entropia também, variável, também é a mesma coisa, também não tem muita variação, é a mesma ideia. Você vai sair de uma variação da propriedade de entropia, você vai avaliar esse total de calor que foi trocado, né? Eu posso até botar isso aqui embaixo, vou abrir uma nova análise aqui. E como é que você vai ter essa variação de entropia agora? Vai ser o seguinte, ó, a variação de entropia é dada da seguinte forma: a variação de entropia no volume de controle ao longo do tempo ela é igual a esse somatório aqui, né, de calores trocados, né, em J sobre a temperatura J, certo? Mais esse somatório do que está entrando, a massa que entra, a entropia que entra, menos o somatório do que sai, da vazão mássica que sai, a entropia na saída, mais a taxa de geração de entropia. Se você integrar isso aí no tempo, você vai acabar com isso aqui, ó. Você vai acabar com a sua entropia no volume de controle no tempo t, menos a entropia no volume de controle no tempo zero, certo? Isso aqui é igual a essa somatório, aí você vai ter que o somatório de todo o calor trocado, né, num tempo através de uma superfície J, né, e não é mais taxa de calor, é simplesmente o calor mesmo, dividido pela temperatura J, mais, e aí você vai ter esse termo, né, que é essa integral, assim como a gente viu lá em cima, esse termo aqui da integral, ó, a gente vai ter que resolver, você vai ter o mesmo termo aqui para baixo. Você vai ter um termo da entrada, que vai ser o somatório das entradas, exatamente botar aqui em cima, ó, somatório, e a gente vai colocar os termos dessa integral, ou seja, vai estar aqui a integral de 0 a t, da vazão máxima na entrada, vezes a entropia de entrada dt, certo? E aqui menos a somatório na saída a integral de 0 a t da vazão máxima na saída, entropia na saída dt, certo? Mas aí qual que é a sua entropia gerada, né? A entropia gerada você pode considerar que no tempo zero não tinha nenhuma entropia sendo gerada, né? Você tem entropia zero ali, por exemplo. Você começa a sua análise a partir do tempo zero, não tinha nada sendo gerado ainda. A sua entropia começou sem gerar nada, mas depois de um certo tempo você vai ter uma entropia. Mas você pode analisar dessa forma: a entropia de VC do tempo t menos a entropia
de VC em zero, essa entropia gerada, né? Mas a gente considera normalmente que a entropia no tempo zero não foi gerada entropia nenhuma, não começou nada, não se fez nada, então essa entropia aqui é igual a zero também. Então você acaba só com a entropia que foi gerada no final do tempo t, beleza? Então você acabou com as duas equações aí, essa entropia, os balanços, né, que a gente tem de entropia. Se eu corrigir só esse VC aqui que está me deixando meio pasmo com o tanto que foi mal escrito ali, vai ficar dessa forma, o S, um S de VC, tá? Então a gente normalmente consegue identificar isso aí a partir das análises das propriedades, beleza? Fica aí esse conteúdo, um abraço, até mais.